A gestão de propriedade, seguindo métricas específicas, pode facilitar o dia a dia do produtor rural, uma vez que ela pode ser aplicada tanto para o planejamento da atividade quanto para a gestão de colaboradores. Eu vou conversar com o Antônio Schacker Neto, que ele é zootecnista do Instituto Integra, para a gente falar sobre gestão da propriedade, gestão de métricas. Antônio, qual que é o principal desafio dentro de uma propriedade em relação a essa gestão? Sempre o que traz as soluções e muitas vezes o que evita com que elas aconteçam é a gestão de pessoas. Dentro de uma fazenda a gente tem 3 grandes áreas, gente, gestão e produção, mas invariavelmente a postura do líder, a equipe, como eles se relacionam com as metas, com a gestão e com a produção é o ponto decisivo. Então ter gente feliz batendo meta é um grande ponto central que a gente precisa colocar aí no desempenho dessas fazendas mais lucrativas. Nesse desempenho, como que a gente pode orientar ou até mesmo fazer um passo a passo de como transformar essa gestão mais eficiente, essa gestão de pessoas? O processo de transformação está em a gente ter um propósito, um motivo para a fazenda estar trabalhando ali, um significado muito grande. Então, não é só aquela questão, vamos alimentar o planeta, não é só isso, mas a gente precisa construir um projeto empolgante. Com um projeto empolgante, a gente tem uma tendência das pessoas se envolverem mais. A partir daí, você começa a ter as metas, meta financeira, meta produtiva e assim por diante. Quando a gente tem as metas dentro de um projeto empolgante, você passa a ter o plano de ação, que é como você poder garantir com que aquela meta seja batida. E aí entra num ciclo da gestão, que é acompanhar se está acontecendo o que era para acontecer e sempre agindo. Então, o processo de gestão, que é fazer de tudo para bater meta, ele tem uma técnica, da mesma forma que a técnica para gerir pessoas e uma técnica para engordar um animal, para plantar 1 hectare de soja ou para desmamar um bezerro. Então, sempre seguir essas técnicas que são fundamentais, principalmente de gente e gestão. E dentro dessas técnicas, a gente também pode falar do uso de tecnologia, mas aquele uso de tecnologia inteligente que vai de acordo com a realidade da propriedade também? A grande transformação, ela vem da produtividade. Então, a gente tem hoje, assim, o principal insumo da agropecuária, eu sempre brinco que é a luz do sol, para a planta faz fotossíntese, para produzir soja e milho, a pastagem da mesma forma. Então, usar uma tecnologia, uma variedade, uma fertilização, um suplemento, uma genética que aumente essa produtividade muito mais através do conhecimento, do manejo de insumos corretamente aplicados, vão fazer com que a gente possa produzir. Inclusive a produtividade, por exemplo, das fazendas que nós monitoramos, são mais de 800, as mais produtivas para as menos produtivas, a gente tem uma distância de 20 vezes. Então você tem fazendas vizinhas, uma produzindo 20 vezes mais. Não são 2 vezes mais, são 20 vezes mais. Então isso mostra quanto de oportunidade existe aí para a atividade agropecuária no país. E aí o produtor, ele segue esse passo a passo, mas como que ele vai ter aquele resultado? Como que ele pode mensurar esse resultado? Se a estratégia que ele está adotando está dando resultado ou não, se ele precisa mudar, como que ele tem essa avaliação? Legal. O primeiro ponto é que toda vez que a gente adota uma coisa nova, é importante que a gente pense grande, mas comece pequeno e depois cresça rápido. Então você tem um módulo de excelência onde você está usando essa tecnologia. Aí a gente vai medir alguns aspectos. Um aspecto econômico e um aspecto produtivo. Então, se for no caso da pecuária, vai medir lotação, que é quantos animais tem por hectare, vai medir ganho de peso, vai medir, por exemplo, score de condição corporal, vai medir score de fezes, vai medir taxa de desmame se tiver cria. Então, você faz as mensurações técnicas, que são essas que eu estou citando e mais algumas outras. Mas também a gente precisa, nesse projeto, saber quanto nós gastamos e quanto nós faturamos ou pretendemos faturar nesse projeto. Então, olhar para o aspecto econômico, financeiro e para o aspecto produtivo é importante, inclusive para a gente ir melhorando esse processo e aprendendo, porque a gente sabe que as coisas nem sempre acontecem exatamente como estava no planejamento. Então, executar e medir é justamente para a gente ter um aprendizado contínuo. Antônio, para a gente poder encerrar a entrevista, qual que é uma dica que o senhor dá para quem está um pouco perdido e quer começar a fazer toda essa gestão de métrica? Qual que é o primeiro passo que ele tem que tomar? Legal. A primeira dica que eu dou, você vai pegar o valor da propriedade, você sabe quanto vale a tua fazenda, quanto vale a tua propriedade, quanto vale o teu
sítio e vai fazer a seguinte conta: o valor que vale a tua fazenda vezes 4%. Esse é o número que ela tem pelo menos potencial de entregar de lucro para você. Vai de 4 a 9. Se achou 4 meio pouco, faz a conta com 9. A partir daí você consegue saber quanto a fazenda precisa faturar. Normalmente esse número que você encontrou representa em torno de 25% a 30% do faturamento. Então você divide isso por 0,3 é quanto você tem que faturar. Sabendo quanto tem que faturar, você divide pelo número de cabeças que você tem que vender para faturar isso. Então você conseguiu entender para onde você tem que ir. Aí você pega um pedacinho da fazenda e começa a fazer o projeto que no futuro, 4, 8 ou 12 anos vai fazer você chegar lá. Então assim, é pensar de trás para frente, pensar em monetizar o ativo terra e aí buscar ajuda de técnicos, ajuda de treinamentos, Sebrae, cooperativas, tudo que vão fazer essa ajuda para montar o plano junto com você.